Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para a nossa reflexão desta manhã. E eu quero ler 3 versículos que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, versos 5, 6 e 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Eu quero tomar nesta manhã alguns minutos numa importante reflexão sobre esses 3 versos, especialmente a algo que está contido no versículo 7. Esses versículos narram a fala do anjo dentro do túmulo de Jesus àquelas 3 mulheres, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé, que foram ao túmulo onde o Senhor Jesus estava sepultado, no primeiro domingo depois da Páscoa. Marcos registrou um detalhe que nenhum dos outros 3 evangelistas registraram. O anjo disse às mulheres: não tenhais medo, procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, e agora vem a parte a qual eu quero me prender nesta hora. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Repita comigo: e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Veja bem, após a ressurreição do Senhor, um anjo disse às mulheres que elas deveriam ir dizer aos discípulos, contar aos discípulos a respeito do Senhor, que ele havia ressuscitado, mas o anjo disse que deveria dizer isso aos discípulos e a Pedro. A Pedro. Por que o anjo disse: dizei aos discípulos e a Pedro? Será que poderíamos interpretar então que Pedro não era um dos discípulos? Eu creio que uma interpretação curta deste texto talvez possa levar alguém a isso. Examinando tão somente essas palavras, talvez alguém pudesse querer dizer, então, Pedro não era ainda um dos discípulos. Contudo, a Bíblia não se interpreta a partir de um único versículo, mas a partir de todo o seu parâmetro, seu contexto geral. É claro que Pedro era também um dos discípulos. Mas por que o anjo disse: ide, dizei aos discípulos e a Pedro? Essa pergunta deve provocar em nós reflexões.
Por que o anjo não disse: dizei a seus discípulos e a João, já que João era o discípulo mais próximo de Jesus? Por que o anjo não disse: dizei a seus discípulos e a Tomé, já que Jesus e Deus onisciente sabiam que o Tomé já estava duvidando da ressurreição do Senhor? Por que o anjo não disse: dizei a seus discípulos e também a sua mãe, Maria, já que Maria, como mãe, sentira a morte do seu filho? Por quê? Por que o anjo não disse: dizei a seus discípulos e também aos seus irmãos, os demais filhos de Maria, já que eles, ao que percebe-se, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, pelo menos em alguns momentos? Isso seria uma prova de que ele era o Cristo? Mas não, o anjo disse: dizei a seus discípulos e a Pedro. Será que havia em Pedro algo que era tão diferente dos demais? Quem era Pedro? Pedro foi um dos discípulos mais inusitados da história. Ele era filho de um homem por nome Jonas, irmão de André. Jonas ou João, dependendo da tradução que se use. Pedro nasceu em Betsaída, uma cidade às margens do mar da Galileia, que chamamos de mar, mas era um grande lago. Pedro era um pescador rude, iletrado, mas alguém detentor de uma personalidade muito forte. Era notório o seu dom de liderança. Pedro era casado porque tinha sogra, e ninguém tem sogra se não for casado. Pedro tinha uma residência em Cafarnaum. A sua casa, segundo a Bíblia, se tornou como que numa base ministerial de Jesus em toda a Galileia. Nessa cidade, em Cafarnaum, Pedro tinha uma empresa de pesca numa sociedade com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão, André. Pedro é sim, é um dos discípulos que teve uma história muito bacana com Jesus. Mas Pedro é também o personagem mais contraditório da história. Pedro, ele oscilava muito. Uma hora Pedro estava muito bem, outra hora Pedro estava muito mal. Uma hora Pedro estava sendo usado por Deus, outra hora Pedro estava sendo usado pelo diabo. Ora Pedro estava tomado por um fervor espiritual, outra hora Pedro estava totalmente desanimado, querendo desistir. Com a mesma velocidade que ele às vezes avançava rumo à devoção mais fiel, às vezes ele dava marcha ré e tropeçava em suas próprias palavras. Inclusive, uma das dificuldades de Pedro era no uso das palavras. Muito afoito, falava sem pensar nas consequências daquilo que de seus lábios saía. Por isso que o apóstolo Pedro é um símbolo do homem inconstante. Às vezes ele estava entre as alturas da fé e rapidamente descia às profundezas da covardia. Sempre explosivo, falava sem refletir. Era capaz de fazer afirmações sublimes acerca de Jesus, mas depois se mostrar alguém tão fraco. No momento ele expressava uma fé robusta e no outro ele revelava uma incredulidade.
Pedro chegou a ponto de negar as suas convicções, negar a sua fé, negar o seu Senhor. Ele desceu os degraus da queda, principalmente por julgar-se melhor, mais santos, mais cheio de fé e mais firme do que os seus demais companheiros de caminhada com Jesus. Pedro era o tipo do que se achava o mais crente de todos, o da mente mais revolucionária de todos, o mais piedoso de todos. Porém, Pedro é mais do que um homem contraditório. Pedro é um emblema. Pedro é o nosso fiel retrato. Pedro é a síntese da nossa biografia. O sangue de Pedro, ele corre em nossas veias, e o coração de Pedro pulsa em nosso peito, porque nós temos o mesmo DNA de Pedro, o DNA de nossos pais do Éden, DNA de pecado. Meus irmãos, nós somos semelhantes a Pedro, mais do que às vezes pensamos ser. O quanto nós oscilamos também entre devoção e hipocrisia. O quanto nós oscilamos entre o fervor e o esfriamento. O quanto nos mostramos, num momento, um crente de uma fé avivada e, de repente, um crente de uma fé apagada. Quantas vezes falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa própria língua? Quantas vezes prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia? Quantas vezes revelamos uma fé robusta num momento e em seguida naufragamos nas águas da nossa própria incredulidade? É isso que somos, nós somos Pedro. Pedro é um retrato de cada um de nós. Todos nós aqui temos um pouco de Pedro. Pedro é aquele tipo de irmão numa família que todos os demais têm um pouquinho do sangue dele, não tem isso? Costuma ter, principalmente nas famílias mais antigas, que eram famílias numerosas em termos de filhos, e às vezes tinha aquele filho, ou sendo o mais velho ou não, em que todos os demais tinham um pouquinho das características daquele. Pedro é esse tipo de irmão que temos. Todos nós temos um pouquinho dele. E digo mais, aquele que nega isso, as suas semelhanças com Pedro, acaba sendo o que mais se parece com ele. E como podemos ver, Pedro foi um homem muito autossuficiente, alguém que queria vencer na força da carne, alguém que se achava o rei da cocada preta, alguém que se achava o melhor de todos os crentes de sua época, o mais santo, o mais piedoso. Todavia, ele foi alguém que se tornou num símbolo pedagógico de nossa fraqueza. Ele não confessou o Senhor diante dos homens no principal momento de sua vida. Mas ainda assim, e aí é onde entra a parte mais linda e emocionante do Evangelho. Este retrato de cada um de nós, que foi Pedro, o Senhor queria que alguns fossem dizer a seus discípulos e a ele sobre a sua ressurreição. Por que foi dito e a Pedro? Se Pedro era alguém assim, tão de altos e baixos, se Pedro era esse crente que se achava tão crente, mas que se revelou alguém
tão mesquinho, porque o Senhor queria e ordenou que o anjo dissesse: dizei às mulheres que elas possam ir e digam aos discípulos e a Pedro. Por quê? Qual a razão? Na nossa concepção, humanamente falando, nós diríamos assim: vá, diga aos discípulos e diga para a mãe também, diga para a mãe de Jesus que ele vai adiante para a Galiléia. Ou a gente diria: vá, diga aos discípulos e diga também, diga para João. João, que sempre foi tão amigo de Jesus, João merece receber esse aditivo aos discípulos e a João. Ou talvez a gente que às vezes também gosta de trabalhar com a ironia, talvez diria assim: vá, diga aos discípulos e diga a Tomé também. Se Tomé disse que tem que ver para crer, então ele vai quebrar a cara. Não é assim que a gente pensa às vezes? Mas não foi isso que o anjo disse. Diga aos seus discípulos e a Pedro. Por que Pedro? Qual a razão? Eu enumerei alguns motivos para esse detalhe no aviso sobre a ressurreição. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Senhor nos ama, apesar das nossas muitas falhas. A maioria de nós, meus irmãos, temos a tendência de ser intolerantes com as pessoas que erram. Muitos dizem: comigo só faz uma vez, ou comigo é assim. Mas a questão do Evangelho não é comigo. A questão do Evangelho é com Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso padrão. Amém? E no modelo e no padrão dele, apesar dos nossos erros, ele continua nos amando. Deus odeia o pecado, é verdade, mas ele não diminui o seu amor pelo pecador. Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro se escondeu. Pedro abandonou o Senhor no momento em que ele mais precisava. E se fosse talvez muitos de nós aqui vivendo naquele tempo, jamais perdoaria Pedro. Jamais aceitaria Pedro como membro da igreja. Talvez na primeira assembleia diria: Pedro tem que ser colocado para fora. Pedro tem que ser escorraçado. Pedro não merece. Como se algum de nós merecesse alguma coisa. Mas mesmo assim, Jesus continuou a amá-lo. E foi o amor de Jesus que resgatou Pedro de volta. O diabo tenta passar a ideia de que uma vez que falhamos, Deus não nos ama mais. Alguns pais também erram na hora de disciplinar os seus filhos, e isso aqui deve servir de uma grande lição para nós, pais. Tem pai que diz para os filhos: você fez algo muito feio, papai do céu não gosta mais de você. Com essas palavras nós estamos gerando na mente dos nossos filhos a ideia de um Deus que não tem um amor incondicional, mas um Deus raivoso, irado, e que está pronto a nos castigar quando erramos. Deus não nos castiga pelos nossos pecados, pelo menos num sentido absoluto. Porque se Ele nos castigasse pelos nossos pecados, Ele estaria cobrando de nossos pecados uma dívida 2 vezes. O que nós sofremos são as consequências de nossos pecados. Mas os nossos pecados já foram cobrados e castigados em Jesus. Ou então a gente não acredita na Bíblia e para de cantar: meus pecados castigados em Jesus. A mensagem do anjo da parte do Senhor, ela pode ser entendida
Pedro, passei 3 dias no seio da morte, eu desci até o abismo, mas Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu ainda amo você. Pedro, eu morri por você. O Salmo 103, versos 8, 9 e 10 nos diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por quê? Dizei a seus discípulos e a Pedro, porque o Senhor nos ama, apesar das nossas muitas falhas. O Senhor nos ama. Por que dizeis a seus discípulos e a Pedro? Em segundo lugar, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. É o Deus da segunda chance. E isso está retratado muitas vezes na Bíblia, principalmente através de Jesus. Isso está retratado nas parábolas, nos sermões que Jesus pregou, nas conversas particulares que ele teve com certas pessoas. Isso está demonstrado na parábola do filho pródigo, também está explícito na ovelha desviada. Nós vemos isso também na pessoa de Zaqueu, também vemos na mulher samaritana, na mulher adúltera. E aqui Jesus se preocupou em que o anjo dissesse: diga a Pedro que Jesus vai para a Galileia e que ele quer que Pedro esteja lá na reunião. Diz para ele não faltar. Se o anjo não falasse de forma específica o seu nome, talvez Pedro não iria. Talvez Pedro voltaria-se para si mesmo e diria: o que eu vou fazer lá? O pessoal está, ó. Eu? Vou não. De jeito nenhum. Depois da mensagem do WhatsApp que eu recebi hoje cedo, vou não. João passou para mim uma mensagem dizendo: caraca, Pedro, o que você fez, hein? Depois do que Tiago escreveu lá no Face, compartilhou lá no grupo dos discípulos, não vou não. É ruim de eu botar minha cara na reta agora, hein? Deixa eu deixar o tempo tratar desse choro amargo, que não para, que não cessa. O Senhor teve o cuidado de mencionar às mulheres especificamente o nome de Pedro. Este era um Pedro que caiu, um Pedro que pecou, um Pedro que negou o Senhor. No entanto, o Senhor ainda o mencionou. Isso se chama Evangelho. Isso se chama a mensagem das boas novas. O Senhor é o Deus da segunda chance. Como os irmãos sabem, dias atrás eu tive o privilégio, isso é privilégio para a gente, conduzir um rapaz para ser internado numa Cristolândia, e ele contava para mim assim: pastor, eu fiquei 2 anos preso e 3 meses, 2 anos e 3 meses, 3 meses eu fiquei dentro de uma cela que era a cela dos crentes. E ele disse: eu saí de lá achando que eu nunca voltaria a usar drogas, a me envolver com coisa errada. E ele disse: e a minha vida depois que eu saí de lá ficou pior do que quando eu entrei. E ele disse: eu não acredito que tem jeito mais. Apesar de eu querer muito, mas eu não acredito que tem jeito. E eu respondi para ele: só não tem jeito para uma coisa. Depois que você partir desse mundo, se você partir sem Cristo, você vai estar no inferno. Mas tem jeito. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu disse para ele: e daí?
Você acha que eu nunca fiz? Mas eu errei tanto, eu fiz tanta maldade, fiz comigo e fiz com as pessoas. Eu falei, e daí? Se você estiver verdadeiramente arrependido, sua vida pode ser transformada, porque isso se chama evangelho, isso se chama graça. Ninguém merece. E talvez o momento em que eu percebi que ele ficou mais tocado foi quando eu disse para ele assim, não fosse a graça de Deus que eu um dia abracei, a minha vida poderia ser exatamente a sua vida. É a graça de Deus que nos sustenta, que nos mantém, que nos traz de volta. Aonde a gente verdadeiramente conhece um Deus que nos dá uma segunda chance. E eu disse para ele, você está tendo uma grande chance, e abrace, agarre ela com todas as forças, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Você sabia que uma vez que o Senhor o salvou, você está salvo até o fim? Há um processo na nossa vida de a cada dia continuarmos trabalhando essa salvação em nós, não para sermos salvos, mas para que essa salvação vá a cada dia nos tornando numa pessoa melhor, de modo que a palavra de Deus nos garante, Paulo afirmou em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. E ainda que você caia, ainda que você erre, ainda que você fracasse, ainda que você esteja desencorajado, o Senhor jamais está desencorajado com você. Apesar de você pecar e se sentir desconcertado de voltar a Ele, Ele o quer do lado dele. O que aconteceu, aconteceu, e assim é a vida de cada um de nós. Mas agora entenda, Ele quer que você seja salvo. E Pedro compreendeu isso tão bem, que mais tarde ele escreveu assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes, a gente diz como Pedro, acho que o Senhor já me abandonou, acho que o Senhor está brigado comigo, está zangado comigo, acho que o Senhor não confia mais em mim. Eu caí, eu errei, eu fracassei. Nessa passagem da Bíblia, ele enviou uma mensagem através de 3 mulheres, específica para dizer, e a Pedro. Isso significa que o Senhor ainda o amava, que o Senhor ainda estava disposto a perdoá-lo, e que ele podia começar de novo, e de novo, e de novo. A segunda chance foi dada por Jesus, e Pedro não a desperdiçou. Por quê? Dizei a seus discípulos e a Pedro. Terceiro lugar, porque o Senhor é o Deus de misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Marcos era um jovem, ainda bem jovem, quando se tornou um seguidor de Jesus. E ele foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo também de Pedro. Ele aprendeu muito com Pedro. Nós podemos até dizer que o Evangelho de Marcos, ele foi ditado por Pedro e escrito por Marcos. Foi a vida de Jesus na vida de Pedro que inspirou Marcos a escrever o Evangelho de Marcos. Quando o Espírito Santo inspirou Marcos, ele mostrou em poucas palavras aquilo que Mateus, Lucas e João acabaram escrevendo num longo texto. Mas Marcos foi cuidadoso em dizer
Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Isso tinha um significado especial para Marcos. Marcos fez questão de guardar esse detalhe, que não foi um detalhe, mas foi uma revelação do caráter de Deus em agir para com graça e misericórdia para conosco. Em todo o tempo, a recordação dessas palavras, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, isso ficou ecoando nos ouvidos de Marcos. Em todo o tempo, a recordação dessas palavras era doce. A palavra da graça, ela é especialmente memorável para aquele que a recebeu. 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado porque tropeçara, estava no seu canto, quieto, mas o Senhor não o esqueceu. Pedro não podia entender isso. E ao receber o recado, olha, o anjo disse exatamente assim: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Pensa comigo, no lugar de Pedro, naquele exato momento, essas mulheres chegam e dizem a ele: o Senhor ressuscitou, ele não está mais lá no túmulo, há um anjo lá, e o anjo disse que ele está vivo. O anjo nos mandou vir dizer aos discípulos e especialmente a você, para irem para a Galileia, porque ele vai adiante para encontrar os discípulos e você não pode faltar esse encontro, essa reunião. Coloque-se no lugar de Pedro nessa hora. O quanto isso traria alegria ao seu coração. Sentir-se lembrado, sentir-se amado, sentir-se abraçado pelo Senhor. No momento em que as pessoas estavam dizendo: olha, Pedro, deixa ele para lá, o que ele fez é imperdoável. Eu imagino que naquele momento em que recebeu o recado, Pedro deve ter perguntado: o que eu fiz para merecer tão grande amor? O que eu fiz para merecer o perdão? Talvez esse seja o pensamento de muitos. No entanto, se você abrir os seus ouvidos espirituais, você ouvirá dos lábios do Senhor o mesmo que Pedro ouviu: não é o que você fez, foi o que eu fiz por você. No dicionário de Deus, 2 palavras têm um lugar muito especial. Uma delas está na galeria da letra M e a outra está na galeria da letra G. Na galeria da letra M está a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Na galeria da letra G está a graça que nos basta. Não existe nada neste mundo que você faça para Deus que seja capaz de fazê-lo amá-lo mais do que Ele já te ama. Meus irmãos, e sinceramente nós temos dificuldade para crer nisso. Deus não nos ama mais ou menos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama incondicionalmente. Isso é graça. Finalizando, e a Pedro também significa e a você. Significa que tantas vezes nós falhamos e falharemos, como Pedro,
Ele mandará dizer a cada um de nós que está nos esperando para um encontro, não na Galileia, mas um encontro com Ele todos os dias, a sós no nosso quarto. Um encontro com Ele quando nos ajuntamos com 2 ou 3, porque onde 2 ou 3 se reunirem, aí estou eu no meio deles. Um encontro com Ele no meio da congregação, da reunião, da família de Deus. Você que falhou como Pedro, você que caiu como Pedro, nós que caímos como Pedro, nós que falhamos como Pedro, nós que tropeçamos como Pedro, nós que ora estamos bem, ora estamos mal, ora nós estamos empolgados, estamos celebrando, cantando, ora nós estamos totalmente desanimados e às vezes maldizendo e reclamando, insatisfeitos com a vida, com Jesus, com a igreja, com o mundo, com a família. Nós que tantas vezes oscilamos entre o alto e o baixo, Jesus nesta manhã manda nos dizer: avise a ele e a ela que eu os amo incondicionalmente, e eu quero um encontro com ele, com ela, todos os dias. Quero viver junto com eles. Você que está tentando se esconder como Pedro, você que talvez esteja com vergonha como Pedro, também aceite o convite do Senhor como Pedro. O Senhor o ama apesar das suas falhas. A segunda chance vem pela misericórdia e pela graça do Senhor. Isso é motivo, meus irmãos, para encher os nossos olhos de lágrimas e nos fazer repensar nossa própria vida e inclusive o modo como nós olhamos para os outros. Pedro estava quebrado, envergonhado, humilhado, a culpa corroendo dia a dia o seu coração como um câncer, pois havia fracassado na hora H. Mas agora, através de um anjo, Jesus manda um recado: eu ainda assim te amo. Jesus estende a mão e diz: venha comigo. William Barclay diz que Jesus estava ansioso, mais do que Pedro, para aquele encontro, porque ele queria consolar o coração de um pecador arrependido. Ele não queria castigar um pecador pelo seu pecado, porque ele já havia sofrido o castigo por ele. E aí nós temos na história um novo Pedro. A gente tem em capítulo 2 de Atos, um Pedro que prega um poderoso sermão, aonde mais de 3.000 pessoas se convertem. A gente vai ao capítulo 3 e nós vemos Pedro e João entrando pela porta formosa do templo, e aquele moço que ficava ali todo dia aleijado, pedindo esmola, estende a mão como que esperando receber alguma coisa, algum dinheiro, alguma ajuda. E aí Pedro olha para aquele homem e diz assim: não temos nem dinheiro e nem prata, nem ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E eles entram para o templo, aquele homem curado, e aquilo causa um grande movimento. Pessoas estão agora querendo saber o que aconteceu. O aleijadinho da porta formosa fora curado. E no capítulo 4, alguns estão contrariados, porque eles percebem que Pedro está falando no nome de Jesus, e isso era tão recente, isso era coisa de poucos dias atrás, menos de 2 meses que Jesus tinha sido crucificado, mas eles não podem negar o fato de que Pedro era alguém diferente, alguém sem muitos estudos, alguém sem nenhum conhecimento teológico, alguém que na tradução antiga diz indouto, numa época em que as pessoas estão correndo atrás de formação disso, formação daquilo, achando que é nisso que está verdadeiramente a intimidade com Deus. Não poderia haver engano maior do que esse, porque é muitas das vezes por detrás de tantos diplomas que estão os piores ateus da história.
E esse Pedro, que talvez não saiba nem escrever o próprio nome, as pessoas olhavam para a vida dele e diziam: esse homem esteve com Jesus, e Jesus influenciou a vida dele. Enfermos eram curados mediante a sua palavra. Ananias e Safira, morreram. Curou um paralítico, Atos capítulo 9, ressuscitou uma senhora muito querida que havia morrido em Jope, Dorcas. A biografia de Pedro nos traz esperança, porque nem tudo está perdido. Se nós entendermos realmente a mensagem do Evangelho, o quanto Jesus nos ama, e vivermos correspondendo a esse amor, a nossa vida, ela será uma vida tão impactante como a vida de Pedro. Avisa a Pedro. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de quem somos, tão pecadores, a vida de Pedro é um retrato, é um espelho da nossa vida. Às vezes, a gente até, pela nossa arrogância, a gente se acha melhor do que os outros, mais crente do que os outros, com mais fé do que os outros, mais devoto do que os outros, mais fervoroso do que os outros. Mas não somos nada disso. Nós oscilamos também entre a devoção e a hipocrisia. Um dia nós estamos de um jeito, outro dia estamos de outro. Um dia estamos cheios de fé, outro dia estamos incrédulos. Mas ainda assim o Senhor nos ama. E da mesma maneira como o Senhor naquele dia mandou que aquele anjo dissesse para aquelas 3 mulheres: vão, avisem aos discípulos, mas não esqueçam de falar com Pedro, não. Não esqueçam de Pedro. Não esqueçam dele. O Senhor também hoje fala conosco que o Senhor não se esqueceu de nós. E apesar de nossos pecados, apesar de nossos tropeços, de nossas falhas, o Senhor nos ama. E o Senhor quer nos fazer a cada dia uma nova criatura. O Senhor quer nos moldar. O Senhor quer nos mudar. O Senhor quer trazer para a nossa vida uma biografia também como a de Pedro, de crentes impactantes, capazes de abençoar a vida de outros. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, que a Tua graça sobre a nossa vida seja cada dia mais e mais compreendida como suficiente e que nos basta. E apesar de quem somos, que o Teu amor possa nos mover a cada dia a Te amarmos muito mais e servirmos ao Senhor com um coração muito mais verdadeiro ainda. Pai, muito obrigado, porque Marcos, quando estava na inspiração do Espírito Santo para escrever o Evangelho que leva o seu nome, ele registrou, só ele fez isso, que o Senhor não esqueceu de Pedro. Isso significa que o Senhor não esquece de nós. Isso significa que o Senhor é o Deus que nos ama apesar de nossas falhas. Isso significa que o Senhor é o Deus da segunda chance. Isso significa que o Senhor é o Deus rico em misericórdia. E a graça do Senhor não tem fim. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que esta palavra possa consolar os nossos corações e nos mover a amar o Senhor muito mais ainda. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.